Olá, alunos! Neste vídeo vou estar fazendo análise de alguns pontos do gráfico da restrição orçamentária. Então, aqui nesse gráfico da nossa restrição orçamentária da quantidade de pedras e areias que a empreiteira pode comprar com um orçamento de R$1.000, nós temos aqui o gráfico, determinado por essa linha vermelha, e nós temos 3 pontos para analisar olhando para esse gráfico. Pontos abaixo da reta, pontos sobre a reta e pontos acima da reta. Basicamente, o que nós temos? Todos os pontos, todas as combinações de pontos que nós temos aqui abaixo da reta, no caso aqui, o nosso ponto A, todos os pontos abaixo aqui da reta vai nos fornecer a combinação de quantidade de pedra e de areia que a gente pode comprar e que vai estar abaixo do orçamento estipulado. Agora, todo ponto que nós temos sobre a reta, todo ponto que está em cima da reta vermelha, igual o ponto B, o que acontece? Todo ponto sobre a reta vai nos fornecer a combinação de quantidade de pedra e de areia que é possível comprar e que o orçamento dá exatamente os R$1.000 estipulados. Então, por exemplo, pontos de interseção com os eixos, eles nos fornecem situações extremas. Por exemplo, o ponto aqui para y igual a 25. Y, a gente tinha definido y como sendo a quantidade de pedra. Então, se eu olhar aqui para esse ponto do gráfico, o que eu tenho? Eu tenho que, nesse caso aqui do ponto do gráfico, eu tenho que, se eu não comprar nada de areia, eu vou gastar todo o orçamento com 25 metros cúbicos de pedra. Já olhando aqui para esse outro ponto aqui, que agora é a interseção com o eixo X, X era a quantidade de areia, se eu olhar para esse ponto aqui, o que eu tenho? O que eu posso concluir desse ponto? Esse ponto aqui vai me dizer que se eu não comprar nenhuma quantidade de pedra, eu vou gastar todo o orçamento com 20 metros cúbicos de areia. Então, todo ponto sobre a reta vermelha ali vai me fornecer as combinações de pedra e areia, cujo o orçamento vai dar exatamente os R$1.000 estipulados. Agora, o que acontece se eu tomar uma combinação que fique acima da reta? Se eu tomar pontos cuja combinação é um ponto acima da reta vermelha, quer dizer que essa combinação de pedra e areia que eu estipulei vai ultrapassar o orçamento de R$1.000 que a empreiteira tinha para fazer a compra. Então, nós temos aqui pontos abaixo da reta, pontos cujo orçamento é inferior ao estipulado, pontos sobre a reta são as combinações que nós temos cujo orçamento dá exatamente o orçamento estipulado, e pontos acima da reta vai nos fornecer as combinações em que o orçamento vai ser extrapolado, ok? Então, esses 3 pontos são pontos interessantes de analisar do nosso gráfico. Então, vamos responder aqui o nosso exemplo 4.3. Então, o nosso exemplo 4.3 diz o seguinte: considerando a restrição orçamentária do exemplo 4.1, que é o nosso problema lá da quantidade de pedras e areia que a empreiteira pode comprar com um orçamento de R$1.000, responda: alternativa A. Se a empreiteira comprar 8 metros cúbicos de areia e 10 de pedra, o valor gasto irá exceder o orçamento? Nós temos 2 formas possíveis para resolver esse exemplo. É traçar o gráfico do orçamento, da restrição orçamentária, e localizar esse ponto, 8 metros cúbicos de areia e 10 metros cúbicos de pedra. Então, aqui no caso, se eu tenho 8 metros cúbicos de areia e 10 metros cúbicos de pedra, se eu olhar aqui no gráfico da minha restrição orçamentária, X era a nossa quantidade de areia e Y era a nossa quantidade de pedra. Então, se eu tenho 8 metros cúbicos de areia
eu localizo x igual a 8. E eu tenho 10 metros cúbicos de pedra. Então, y igual a 10. Então, se eu localizar aqui o ponto 8 e 10, temos um ponto abaixo da reta da nossa restrição orçamentária. Então, como o ponto 8 e 10 está abaixo da reta, nós podemos concluir que essa combinação de 8 metros cúbicos de areia e 10 metros cúbicos de pedra, ela não vai extrapolar o orçamento. Nós vamos ter uma quantidade inferior, né? Nós vamos ter um gasto aí inferior ao orçamento de R$1.000. E como é que eu determino quanto que eu vou gastar, então, com essa combinação? Bom, aí, para eu determinar quanto que eu vou gastar com essa combinação, basta eu fazer o seguinte: x igual a 8 metros cúbicos de areia e nós temos y igual a 10 metros cúbicos de pedra. Então, nós pegamos esta informação, x igual a 8 e y igual a 10, e nós trocamos aqui na equação da nossa restrição orçamentária para a gente descobrir quanto que a gente vai gastar com essa combinação. Então, se eu comprar 8 metros cúbicos de areia e 10 metros cúbicos de pedra, eu vou gastar 50 vezes 8, 400, mais 40 vezes 10, 400. 400 mais 400 igual a 800. Então, com essa combinação, eu vou gastar R$800, que é inferior aos R$1.000 estipulados. Então, essa combinação de pedra e areia não vai ultrapassar o meu orçamento. Agora, se a gente olhar para o item B, se a empreiteira comprar 8 metros cúbicos de areia e 15 de pedra, o valor gasto irá exceder o orçamento? Então, agora, nesse caso, eu tenho x igual a 8 e y igual a 15. Se eu olhar para o gráfico, eu tenho aqui x igual a 8, y igual a 15. Eu tenho ali o ponto D. O ponto D está exatamente sobre a reta. Então, quer dizer que essa combinação dessa quantidade de pedra e areia vai me fornecer um gasto exatamente igual ao orçamento que eu havia estipulado, porque esse ponto caiu exatamente em cima da minha reta de restrição orçamentária. Bom, mas se eu não tiver o gráfico, como é que eu posso verificar isso? Bom, se eu não tiver o gráfico, eu posso trocar essa combinação de quantidade de pedra e areia na equação da restrição orçamentária. Então, para a quantidade de 8 metros cúbicos de areia e 15 metros cúbicos de pedra, o que nós temos? 50 vezes 8 mais 40 vezes 15. 50 vezes 8, 400. 40 vezes 15, 600. 400 mais 600, R$1.000. Então, no caso, essa combinação me fornece exatamente o orçamento que foi estipulado para essa compra. Por fim, o item C. Se a empreiteira comprar 8 metros cúbicos de areia e 20 de pedra, o valor gasto irá exceder o orçamento? E agora? Agora eu tenho 8 metros cúbicos de areia, então eu tenho x igual a 8 e 20 de pedra, ou seja, y igual a 20. Se eu olhar aqui no gráfico, x igual a 8 e y igual a 20, eu tenho aqui o meu ponto E. Esse ponto E está acima da reta da restrição orçamentária. Então, se esse ponto E está acima da reta, quer dizer que essa combinação de quantidade de areia e pedra vai extrapolar o orçamento. Como é que eu posso confirmar isso de fato se eu não tiver o gráfico? Eu posso fazer o seguinte: eu tenho que a quantidade de areia é 8 metros cúbicos e a quantidade de pedra é de 20 metros cúbicos. Então, trocando x igual a 8 e y igual a 20 na equação da restrição orçamentária, nós temos 50 vezes 8 mais 40 vezes 20. 50 vezes 8, 400, mais 40 vezes 20, 800. Então, 400 mais 800
1.200. Só que olha só, 1.200 é maior do que R$ 1.000. Então, essa combinação aqui de pedra e areia, ela está extrapolando o orçamento que foi estipulado. Então, se eu tenho a minha equação de restrição orçamentária e eu quero saber se uma dada combinação dos dois produtos que eu tenho está dentro ou não do orçamento, eu posso vir aqui na equação da restrição orçamentária e trocar as combinações e verificar se o resultado é inferior ao meu orçamento, é igual ao meu orçamento ou se ele é superior. Então, nós podemos, a partir da equação da restrição orçamentária, fazer uma análise se a combinação que a gente tem, no caso, né, areia e pedra, se está dentro do orçamento ou não, ok? Qualquer dúvida, pessoal, me manda uma mensagem, certo? Até mais!